Quando tu terminar. Aqui tá. Então tá. Então, a gente não sabe quem tá online, né, Dani? Não sabemos quem tá online? Não aparece, né? Pra ti não, pra mim sim. Tá. Ok. Então, queridos todos, cá estou eu para a primeira palestra sem público aqui na nossa casa. Quero agradecer a presença de todos e a gente pode começar com a nossa prece e a gente vai se acomodando, né, na onde a gente estiver, cada um procurando pensar, se trazer que o pensamento ele tem uma força muito forte. Então, indiferente de onde a gente esteja, em casa, no carro, no quarto, se cada um pensar que neste momento está se conectando com esta casa, aqui estará, em pensamento e em energia. Então, que cada um possa se trazer lá no seu coração, tomando uma respiração bem profunda, buscando essa conexão, primeiro consigo, buscando se trazer consciente, para então, com um pensamento elevado, buscar ao Pai. E assim, que cada um de nós possa se levar até o Pai e pedir: Pai, de amor e bondade, te agradecemos por se fazer presente em nossa vida. Pai, de amor e bondade, te agradecemos por nos acolher nas nossas dificuldades. Espiritualidade amiga que nos guia e nos ampara, nos conectamos também a Ti, nossos guias e mentores, que nos trazem os fluidos que cada um de nós precisa. E assim, conectados com a fonte maior, com o Criador, abrimos a palestra de hoje, abrimos o nosso coração, abrimos todas as nossas células físicas e não físicas para o conhecimento, para o sentir, para o buscar. E assim nos conectamos a todos, mesmo não estando fisicamente no mesmo lugar, e que assim seja. Então, o tema de hoje é o poder da fé. Eu já fiz essa palestra antes, mas o contexto mudou. E é bem interessante falar a mesma coisa de um lugar diferente. O poder da fé está aqui nesse livrinho, vocês podem ver. É Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda da Joana. E está lá no capítulo 19, no item 2. Quando Jesus diz aos apóstolos: e nada vos seria impossível. Guardem isso, e nada nos seria impossível. E a gente vai para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e vamos trazer Jesus para a nossa palestra de hoje com a fala do mestre: a fé transporta montanhas. Isso também está lá no capítulo 19 do Evangelho, numa pequena citação que a gente vai ler e depois vamos contextualizar. Então, numa situação que a gente vai contextualizar depois, os apóstolos fizeram um questionamento com Jesus e fizeram assim, ó: os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar o demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te dali para aqui, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso foi o que aconteceu lá atrás. Então a gente vai contextualizar. O que aconteceu lá atrás nessa parábola? Pensemos assim: tudo que Jesus trouxe
trouxe em forma de história, porque ela pudesse prevalecer no tempo. Então essa história conta o seguinte: os apóstolos estavam tentando socorrer um menino que estava sendo obsidiado por um demônio. Eles tinham que expulsar o demônio daquele menino. E Jesus não estava presente, porque Jesus tinha se ausentado por um momento e os apóstolos estavam lá. O que aconteceu? Esses apóstolos foram até o menino, tentaram fazer o que eles já tinham feito, já tinham visto Jesus fazer e não conseguiram. E ali, naquele momento, se instalou uma gritaria, uma desordem, e os próprios apóstolos disseram: somente o mestre pode salvar. E aí, quando Jesus desceu, chegou até o vilarejo e se deu conta de toda aquela desordem, ele atendeu o menino e trouxe isso para os apóstolos. Os apóstolos questionaram: por que nós não conseguimos? E Jesus disse: por conta da vossa incredulidade. Pois bem, o que fé? O poder da fé, o que é a fé? A fé é a confiança. O que mina a nossa confiança? A incredulidade. Então, pensemos aqui, ó, esse aqui é o meu grão de mostarda, que eu ia trazer um grão de mostarda, mas eu esqueci em casa, se eu tivesse trazido eu tinha até perdido. Essa aqui é a nossa fé. Essa é a centelha divina. E ela sempre esteve dentro da gente. A fé não é algo que vem de fora, que a gente vai buscar. É algo que está dentro. Mas dentro da gente, escondido por o quê? Por um monte de montanhas. A nossa fé, ela fica bloqueada, olha que importante isso, pela nossa incredulidade. Mas a gente não sabe disso, os apóstolos não sabiam disso. Eles achavam que eles iam conseguir fazer o que eles já tinham feito inúmeras vezes. Eles tentaram e não conseguiram, mas naquele lugar, naquele momento, o que Jesus mostrou? A incredulidade nem sempre ela é consciente. Nós não somos conscientes de que não acreditamos, porque racionalmente nós acreditamos. Racionalmente, e a nossa intenção é acreditar. Então, o que acontece? Essa incredulidade, esse medo, tudo isso é o que mina a nossa fé, o que mina a nossa confiança. E sem a confiança, a gente não consegue se movimentar. E aí sim a gente vai na vida. E o que isso tem a ver hoje? Hoje, o que a gente está vivendo? Então, nós vivemos um momento de que não é só para o individual, né? Está afetando a todos. Está afetando o planeta Terra. Indiferente da cor, raça, credo. Todos estão sendo afetados. E as pessoas estão lidando com as suas incredulidades. Aquelas que a gente já conhece, aquelas que a gente já sabe, mas muitas a gente está tendo a oportunidade de acessar durante esse período que a gente está vivendo. Muitas pessoas estão tendo a oportunidade de se colocarem neste lugar. Ok, aonde mora a minha incredulidade? Aonde mora essas montanhas que impedem que eu, de fato, vá ao Pai? Nós, como coletivos, aonde está a nossa incredulidade que nós, como coletivo, plasmamos, né? Um coletivo muito grande e que a gente está tendo a oportunidade. Então, aí a gente vai entrando, tá? Mas é só incredulidade? Não, Jesus falou de montanhas. São montanhas. E o que está atrás dessa incredulidade? O que nos leva para um lugar de não acreditar? O que nos leva de um lugar de duvidar? O que está ali? Será que são todos os itens que vêm no nosso kit reforma íntima? Porque a gente trouxe um kit reforma íntima, né? Cada um sabe que tem, mas não tem a listinha.
porque essa é a parte boa da vida. A gente vai descobrindo, não é nada imposto. Faz parte do nosso livre-arbítrio alimentar esse processo de evolução e transformação. Da mesma forma que na passagem da parábola, Jesus disse, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, darias a ordem e a ordem seria executada. Mas eles não conseguiram por conta da sua incredulidade. Eles tiveram uma grande lição, eles tiveram acesso a uma informação. Puderam fazer um estudo e entender. Se Jesus tivesse dado para eles exatamente que eles tinham esse problema, é diferente quando uma situação se apresenta e a gente aprende. Esse é a grande beleza do livre-arbítrio. Nós temos o direito, nós temos o livre-arbítrio de escolher aprender. Quando a gente está numa situação onde existe um medo muito grande, e esse medo está no coletivo, atrás do medo tem o quê? O que está atrás do medo que nos move? Ou o que está atrás de qualquer sentimento que a gente está tendo agora? Porque esse primeiro sentimento é como se fosse um fio de um novelo. A gente vai naquilo que está na superfície e começa a procurar, e começa a pesquisar. Gosto de fazer a analogia que a criança ela aprende muito perguntando os porquês, né? Então ela tem uma fase em que ela questiona, por quê? Por que disso? Por que daquilo? Nós estamos no nosso processo de amadurecimento e nós precisamos fazer os nossos porquês, mas melhor a gente precisa ouvir quais os porquês que a gente precisa fazer. Porque é nesse porquê. Por que eu tenho medo? Por que esse pavor me toma? Por quê? Por quê? E aí a gente pega algo que é coletivo, é de todos, mas é uma missão individual de cada um. Pensemos que não existe acaso, pensemos que não existe uma punição, existe apenas uma lei de causa e efeito em execução. Existe Jesus no comando e existe Deus, que é bom e justo em sua magnitude. Então, nada é ruim. Mas nós lemos, nós sentimos e nós vamos para esse lugar de incredulidade, mesmo que seja inconsciente. Porque se a gente tivesse a fé, aí é que dá o oposto da incredulidade. Então, que lugar é esse que nós habitamos e não conhecemos? Que lugar é esse que pode nos permitir dar um passinho à frente na nossa escala evolutiva? Porque se estamos todos em coletivos encarnados nesse plano, vivendo algo coletivo que afeta a todos, é porque um grande acordo foi feito. O livre-arbítrio foi feito lá atrás, em algum momento em que a gente disse, ok, vamos experienciar num corpo físico este momento, para quê? Para aprender. Então, quando a gente está vivendo e tendo essa oportunidade, principalmente de hashtag fica em casa, né? O que é esse fica em casa? A gente já parou para pensar o que é ficar em casa para nós? Para qual casa a gente tem que ir? Será que é a casa do coração? Por quê? Porque todos esses medos, essas montanhas, esses sentimentos, eles estão aqui, né? A nossa fé, que está aqui, sempre esteve, ela não está fora, ela está dentro, mas ela está encoberta. Pensemos na nossa fé encoberta, né? Ela está encoberta e aí nós temos a possibilidade de ir localizando essas montanhas, essas coisas que nos prendem. Qual é esse voltar? Voltar para casa. Voltar para esse sentir. Voltar para buscar aonde a incredulidade nos visita e que bota em xeque a nossa fé. Mas melhor do que voltar para casa é tomar a consciência. Porque é muito difícil a gente tomar consciência
daquilo que a gente não sabe, daquilo que a gente não conhece e mais daquilo que a gente não reconhece. Então, quando a gente toma consciência, quando a gente faz a lição de casa, a gente está andando na nossa escala. Mas pensemos em vibração. Então, aqui, né, a nossa fé. A gente está removendo esse medo, essa raiva, essa indiferença, enfim. Cada um vai pensando o que está encobrindo, quais são os sentimentos que estão aqui. E a gente vai tendo a oportunidade de se dar conta deles. Em primeiro lugar, se dar conta. Já fez muito quem sabe que tem um problema. Já fez muito quem sabe que está com um problema. Pensemos assim, olha que interessante. A gente está vivendo um momento de um vírus que ele caminha entre nós e que muitas pessoas são assintomáticas. Ou seja, elas nem sequer sabem o que tem. Elas não sabem, mas elas estão ali contaminando outras pessoas. Nós nem sabemos o que temos. Quais são essas montanhas que estão aqui? Mas em casa, talvez num ambiente confinado, talvez com aquelas pessoas que realmente nós viemos em missão, porque a nossa primeira missão é na família e não é à toa que as pessoas têm que ficar em casa com quem? Com as suas famílias. E ali usar um laboratório muito grande para, em primeiro lugar, encontrar o que está minando essa fé, inconsciente ou inconsciente. Muito pior é o inconsciente, porque o inconsciente não é trazido para a consciência e tem efeitos muito danosos. Joana traz isso. Eu vou ler só uma partezinha do que a Joana traz sobre essa questão do inconsciente, que é aqui, olha só. Aqui. No entanto, no nosso estágio infantil, Joana está falando de nós, desse momento em que nós nos deparamos com a nossa incredulidade. A nossa sombra nos envolve com os preconceitos e desatinos, nos deixando cegos, na qual investimos os nossos melhores recursos e depois não sabemos como nos desatar de tantos conflitos e vencer os obstáculos que vêm pela frente. Somente a fé, estruturada na consciência livre dos prejuízos de toda a natureza, oferece as resistências, ou seja, a estrutura para enfrentar as montanhas de desafios que lhe impedem o avanço rumo à harmonia. Mediante a fé lúcida e enriquecedora, a existência se apresenta digna de ser vivida, facultando a aquisição dos recursos para todas as situações, ensejando que naquele que a possui frente todas as contingências, com calma e certeza dos resultados felizes que o aguardam. A fé não tem pressa e nem se angustia, porque sabe que os empeços exigem remoção e as sombras precisam de luz para desaparecer. Tudo que a gente não conhece é sombra. Tudo aquilo que a gente nega vira vira preconceito, vira essa sombra densa que se materializa, mas a gente precisa remover. Então, quando Joana diz que a fé ela precisa ser lúcida e consciente, e a gente traz Jesus dizendo para os apóstolos: vós não conseguistes porque sois incrédulos. Então, essa incredulidade, ela fazia parte da sombra dos apóstolos. Eles não sabiam. E nós temos uma sombra de muita coisa que a gente não sabe, de muita coisa que a gente não tem consciência, de muita coisa que a gente trouxe nessa vida, no nosso
kit reforma íntima para reformar. Mas como é que a gente vai reformar se a gente não sabe qual é o lugar que precisa de conserto? Sabemos que viemos num núcleo pequeno. E esse núcleo se chama família, pai e mãe. Depois a gente sai dessa família e vai agregar e vai construir a nossa família. E depois a gente tem uma grande família. E nós, como grande família, seja no todo, seja no pequeno, estamos tendo uma grande oportunidade de nos deparar com essas sombras que fazem o quê? Bloqueiam o acesso a essa centelha divina que cada um é. Porque Jesus já disse, vós sois deuses. Nós somos filhos de Deus e a divindade nos habita. Mas ela fica onde? Encoberta pelas nossas sombras. Encoberta por essa camada nossa que ainda não acredita e que a gente nem sabe que ela existe, porque a gente demora para se dar conta desses momentos. A gente precisa acontecer uma, acontecer duas, acontecer três, e talvez na quarta vez a gente tome uma consciência. A gente dê um passinho para aprender, para de fato aprender a saber, às vezes, só aquilo que precisa de ajuste. Qual é o momento que cada um vive, que está sendo convidado, né? São muitos convites, são convites individuais. Jesus, Deus, é tão benigno, é tão bondoso, que Ele manda um convite individual para cada um, mesmo que a gente compartilhe do mesmo ambiente com pessoas, mesmo vivendo na mesma casa, no mesmo ambiente, o convite é diferente, porque cada individualidade traz aquilo que precisa olhar. E quando a gente é posto nesses momentos em que nos coloca nesse lugar vulnerável, aonde a gente pode sim ser atingido, e é um fato, é uma verdade, é uma realidade. Então, isso nos leva e nos permite abrir para o sentir. O convite é o sentir, 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 apenas sentir. E com esse convite eu encerro a palestra de hoje, convidando que a gente possa aproveitar cada átimo de segundo para sentir essa sombra, porque apenas ao sentir e tomar consciência dela é que essa centelha divina que está presa é uma centelha, é uma semente, e ela quer germinar, ela vai expandir, e desse momento a gente pode nascer sim, ou renascer de um outro lugar. Pessoas, nós não precisamos renascer num próximo corpo, né? Quem disse que a gente precisa renascer num próximo corpo? A gente pode sim renascer de nós mesmos. Renascer numa nova forma de sentir, renascer numa nova forma de conviver, renascer numa nova forma de conviver em sociedade, renascer de nós e de nós. E assim, com esse convite, a gente vai encerrando e vamos para a nossa prece. Então, nos conectando, acalmando a respiração, nos trazendo e nos levando ao Pai e pedindo: Pai, nos acompanha. Pai, esteja conosco nos momentos em que a fé vier. Pai, esteja conosco nos momentos que a dúvida vier nos visitar. Te pedimos, Pai, que possa nos acompanhar, nos guiar, nos intuir. E assim, seguramos na Tua mão, certos do Teu carinho e do Teu amparo. Jesus, nosso guia e mestre, governador, te pedimos,
para continuar em nossos lares, para continuar na vigília junto conosco, e que nós, ao nosso turno, possamos aproveitar cada minuto de aprendizado que nos é proporcionado. Que possamos, Pai, abrir o nosso coração para sentir, para te entregar toda a nossa vida. E assim encerramos o nosso estudo de hoje. E que assim seja.